Vamos lá, pessoal. Agora vamos falar choque. Primeira coisa, é o tema que mais cai em prova. O estado de choque, a hipoperfusão de tecido, ou seja, quando os tecidos recebem menos oxigênio, é alvo das bancas. É um tema que é comum a todo e qualquer concurso. Então, basicamente, para você entender como o processo funciona, vou pegar aqui o exemplo de uma hemorragia. Na hemorragia, você perde sangue, diminui o volume circulante de sangue, né? E isso faz diminuir a oferta de O2 aos tecidos. Consequentemente, cai a pressão arterial, que diminui a oferta de oxigênio ao tecido. Então, isso é o que se chama de quê? De choque. Aí tem as causas. Pode ser por falha da bomba cardíaca, pode ser por choque séptico, pós-infecção, pode ser por um choque anafilático, pós-alergia. Então, nós temos nessa questão o estado de choque como a diminuição de oferta de oxigênio aos tecidos porque a pressão arterial caiu. Ela reduziu a um ponto que eu não consigo manter a oferta de oxigênio ao tecido através do sangue. Então, isso é o que se chama de choque. A palavra-chave e o choque, ele é igual à palavra hipoperfusão. Então, olha aqui, ó, choque é igual a hipoperfusão. Tá certo? Então, dentro dessa ideia, nós temos a possibilidade de algumas perguntas. A primeira delas é quais são as 3 fases do choque. E por que 3 fases? Vamos entender. Uma pessoa sofreu uma hemorragia, começa a sair sangue, e aí a pressão arterial cai, e starta o processo de defesa do organismo. O que o organismo faz? Ele tenta restaurar essa pressão arterial para que todos os tecidos recebam oxigênio. No momento que a pressão arterial cai, os tecidos começam a ficar sem oxigênio. E aí nós temos a fase compensatória do choque sendo ativada. Uma intensa descarga de adrenalina, porque o sistema nervoso simpático, que é o responsável por reação de luta e fuga, tá? Ele faz uma intensa descarga de adrenalina na corrente sanguínea, e isso faz o coração imediatamente bater mais rápido, e esse aumento da frequência cardíaca gera um aumento da pressão. O pulmão acompanha o aumento da frequência cardíaca, então o paciente passa a respirar mais rápido. Você tem o rim ajudando, diminuindo a filtração. Ué, mas Valdemir, como é que o rim ajuda se ele diminui a filtração? Ele evita que se perca líquido, que você tenha a perda de líquido. Então, basicamente, a fase compensatória é uma forma que o organismo tem de tentar ajudar ao processo, de tentar restaurar a pressão para fazer chegar oxigênio a todas as células do corpo. Tá? Então, a fase compensatória do choque, entendida como uma fase em que o organismo tenta resolver o problema, a fase compensatória olha aqui, ó, fase compensatória do choque, você tem, tá, a ativação do sistema nervoso simpático e a descarga de adrenalina na corrente sanguínea. Tá certo? Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. E aí, no momento em que você tem a fase compensatória, por que eu estou te falando isso? Nós temos ali 5 tipos de choque que caem em prova. O mais comum, o mais citado, é o choque hipovolêmico.
Mas nós temos também o choque cardiogênico. Nós temos o choque chamado circulatório barra distributivo. O choque circulatório ou distributivo, ele tem duas possibilidades de nome, ele integra o choque neurogênico, o choque anafilático e o choque séptico. Pergunta de prova. Quais são os 3 choques que estão dentro do chamado circulatório distributivo? Então, nós temos o séptico, o neurogênico e o anafilático. Bom, o choque hipovolêmico é o principal. E aí, por que eu estou mostrando os tipos de choque? Porque nós temos uma das perguntas de prova: quais são os tipos de choque? Hipovolêmico, cardiogênico e circulatório distributivo, que tem o neurogênico, o anafilático e o séptico. O choque hipovolêmico, gente, é perda de volume, queimadura, hemorragia, doenças metabólicas podem gerar o choque hipovolêmico, traumatismos. O choque cardiogênico, a principal causa é o infarto agudo. Então, o cardiogênico é quando o coração falha como bomba, e aí o paciente choca. O choque neurogênico é quando eu tenho uma lesão no sistema nervoso, por exemplo, traumatismo raquimedular. O choque anafilático é quando eu comi alguma coisa que eu sou alérgico, e aí eu tenho uma baita reação alérgica, e fruto dessa reação alérgica o cara faz o choque anafilático. E o choque séptico é por processo infeccioso. É por processo infeccioso. Então, basicamente, nós temos 5 choques. O choque hipovolêmico, o choque cardiogênico, e aí vem um grupo chamado circulatório barra distributivo, que tem dentro dele séptico, neurogênico e anafilático. Gente, uma das perguntas que não pode errar em prova, não pode, tá? É quando a banca diz assim: o paciente sofreu uma hemorragia por um acidente automobilístico. Qual é o tipo de choque? Que aí ele apresenta pele fria e pegajosa, taquicardia e pressão normal, porque a pressão corrigiu pela fase compensatória. Aí ele pergunta: qual é o tipo de choque? Se o cara sofreu um sangramento por uma anafilaxia, qual é o tipo de choque que nós temos? O hipovolêmico, o cardiogênico, o neurogênico, o anafilático ou séptico? O cara está sangrando. O hipovolêmico. E se ele chegou, aí a banca diz assim: o paciente chegou na emergência com dor torácica, irradiada para o lado esquerdo, para a mandíbula, pele fria e pegajosa, ou seja, um quadro que simula um infarto. Se ele tem um choque pós-infarto, qual é o tipo de choque? Cardiogênico. Se esse paciente sofreu uma queda de moto, está paralisado da cintura para baixo, qual é o tipo? E choca, qual é o tipo de choque? Neurogênico. Se o paciente comeu camarão e ele era alérgico, qual é o tipo de choque? Anafilático. Se o paciente está no CTI, com um catéter vesical, com respirador e faz uma infecção, e da infecção vem o choque, qual é o tipo de choque? Séptico. Isso não pode errar em prova. Isso não dá para errar em prova, tá, gente? Então, voltando às 3 fases do choque, o que a gente tem? Na fase compensatória, o organismo vai tentar resolver o problema. Então, na fase compensatória do choque, você tem a queda da pressão, starta a resposta adrenérgica, que é a fase compensatória, por ativação simpática, o sistema nervoso simpático vai ativar e vai descarregar adrenalina e noradrenalina. E aí vem uma pergunta de prova. Qual é o único choque dos 5? Olha aqui, ó, hipovolêmico, cardiogênico, neurogênico, anafilático e séptico. Qual é desses 5?
qual é o único que não tem fase compensatória? Isso aqui que eu estou projetando não vai acontecer nesse choque. E aí eu já te respondo. É o choque neurogênico. O choque neurogênico não tem fase compensatória. Por quê, Valdemir? Porque o marco do choque neurogênico é... Então, não tem fase compensatória do choque neurogênico. Por quê, Valdemir? Porque o marco do choque neurogênico é perder tônus simpático. É quando o paciente perde o tônus simpático e perde a sua capacidade de regulação de pressão. E aí ele choca. Então, o choque neurogênico não tem a fase compensatória. O paciente já começa na fase mais grave do choque. Tá? Os demais choques, hipovolêmico, cardiogênico, anafilático e séptico, eles têm fase compensatória, você vai ver a pele fria, pegajosa, o paciente diminuindo filtração urinária, tendo taquicardia, a pressão arterial subindo e regularizando, a partir do momento que ela cai. Tá? Então você vê a pressão subindo e normalizando, pela resposta adrenérgica. Tá? Então a fase compensatória do choque não tem, tá? No choque neurogênico. A fase compensatória existe nos outros 4 choques: hipovolêmico, cardiogênico, anafilático e séptico, mas não tem no choque neurogênico. Então, lembrar, aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, pele fria e pegajosa, e o rim diminui a sua filtração a ponto do paciente ter risco de acidose metabólica. Isso é a fase compensatória do choque. Tá certo? Já na fase progressiva, você tem queda da pressão arterial, os clientes são hipotensos, você tem uma queda da pressão sistólica inferior a 90 milímetros de mercúrio, então a PA sistólica dele está em menos de 90, e isso é preditivo de choque, ou uma queda da pressão arterial em mais de 40 milímetros, ou seja, o cara estava lá com 150 de pressão e agora está com 80. Caiu mais de 40 milímetros, isso é indicativo de choque. Tá? E a fase progressiva afeta todos os sistemas. Então o paciente passa a ter alterações cardíacas, o paciente passa a ter alteração pulmonar, o paciente passa a ter alteração cerebral pela falta de oxigênio. Então é na fase progressiva que os sistemas começam a entrar, tá, em colapso. E é aqui que eu tenho que parar o processo, porque se chegar na fase irreversível do choque, o nome fase irreversível não é à toa, gente. Entrou na fase irreversível, geralmente o paciente morre. Então nós temos que parar o processo até aqui a fase progressiva e evitar o menor dano possível a esses órgãos. Então o paciente tem alteração cardíaca, ele pode inclusive fazer quadro de infarto agudo, ele tem alteração pulmonar, a oxigenação começa a ficar cada vez mais difícil, ele diminui nível de consciência, podendo entrar em coma. A parte renal, que tinha diminuído a filtração na fase compensatória, agora o paciente tem oligúria, ele produz menos de 400 ml nas 24 horas e mais de 50 ml. É um paciente, e aí só lembrando, isso é uma coisa importante para a prova, quando eu falo em oligúria, a oligúria é menos de 400 ml nas 24 horas e mais de 50 ml nas 24 horas. Ou seja, é a eliminação urinária, oligúria é a eliminação urinária de menos de 400 e mais de 50 em 24 horas. Ou menos de meio ml quilo-hora. Isso é oligúria. Isso é oligúria. Cuidado com a definição de oligúria. Ah, é pouca urina. Está errado, porque urina é algo quantificável. Então, qual é a definição de oligúria? Eliminação urinária nas 24 horas de menos de 400 e mais de 50 ml, porque a anúria é menos de 50. Aqui o paciente faz oligúria, na fase compensatória. Então, ele elimina menos de meio ml quilo-hora, se a diurese for horária, ou menos de 400 ou mais de 50 em 24 horas. Então, isso é oligúria. Tá? E ela mostra uma alteração
renal. Tá? Já na fase irreversível, você tem a falência múltipla de órgãos e isso gera o problema. Na fase irreversível, gente, os órgãos vão entrando em falência e a gente não consegue reverter. Então, a nossa atuação, como área de saúde, chegou um paciente chocado na emergência, punção de acesso venoso profundo, né, desculpa, profundo não, calibroso, acesso venoso calibroso, de preferência 2, eu dou o volume que tiver à mão, geralmente soro fisiológico ou Ringer lactato, e eu dou todo o suporte para o paciente e ataco a causa. Então, se for um choque hipovolêmico, eu descubro a causa e corrijo a causa. Se for cardiogênico, eu trato o infarto agudo, por exemplo. Se for anafilático, eu tento parar a ação da histamina, que é a reação alérgica. E se for séptico, eu tenho que entrar com antibiótico, por exemplo. Então, observem, na fase compensatória do choque, é importante a gente entender que eu preciso atuar. Porque se eu não conseguir atuar na fase compensatória, na fase progressiva eu já tenho o órgão sofrendo. E se eu não conseguir parar ela, na fase irreversível, eu tenho falência múltipla de órgãos e o paciente morre. Então a nossa ação é na fase compensatória e na fase progressiva. Porque aqui, muitas vezes você vai ver se o paciente tem condição de ser doador de órgão e já aborda a família para uma possível doação de órgão, que dificilmente o paciente sai. Então, em relação ao choque, tem que lembrar os 5 tipos: hipovolêmico, cardiogênico e os 3 que estão dentro do circulatório distributivo, que é o neurogênico, o séptico e o anafilático. Lembrar dos sinais da fase compensatória: pele fria e pegajosa, taquicardia, taquipneia, o rim diminui sua filtração, porque na fase progressiva você já começa os quadros de falência. Então, no próximo bloco, nós vamos continuar falando de choque, mas aí especificamente sobre cada um dos choques, para a gente finalizar esse tema que é tão importante e que cai em prova. Deixei vários exercícios para vocês treinarem e identificarem aquilo que mais cai nos concursos desse tema. Tá certo? Sai daí não, eu já volto falando de choque.